O que acontece nos bastidores de um grande clube quando o destino de um técnico e de um diretor de futebol viram uma coisa só? Quando a permanência de um depende totalmente da do outro. Vira um jogo de pôquer e um jogo de altíssimo risco. E é exatamente essa a mesa que está montada agora, sabe? Nos bastidores do Flamengo. Exato. A gente está com um artigo aqui que destrincha assim, em detalhes a negociação de contrato do diretor José Botto e do técnico Felipe Luiz. E a história que ele conta é muito mais sobre poder e estratégia do que sobre salários ou tempo de contrato, né? Muito mais. Não é uma renovação qualquer. É a história de como uma parceria profissional, que foi construída na base da confiança, do isolamento, se transformou na principal moeda de troca contra um dos maiores clubes do mundo. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender as regras desse jogo. Isso. A aliança que formou esse bloco, as táticas do clube para tentar contornar a situação e o que está realmente em jogo para o futuro do Flamengo. E o mais curioso é que, no fim, a negociação não é sobre o passado, sobre os títulos que eles já ganharam. É sobre o futuro. É uma aposta na manutenção de um modelo de gestão que deu certo, mas que cria uma dependência, uma dependência perigosíssima. Vamos mergulhar nessa dinâmica. Vamos lá. Vamos começar então pelo epicentro de tudo isso. Essa aliança que é quase simbiótica entre o José Botto e o Felipe Luiz. A fonte que a gente analisou usa uma frase que, para mim, é a chave de tudo. Qual? Diz que os dois se fecharam no ninho do urubu para que não houvesse interferência externa no trabalho. Isso em um clube com a complexidade política do Flamengo soa quase como uma declaração de independência. É mais do que isso. Para mim, a criação de uma fortaleza. Uma fortaleza boa. Pensa no que é o dia a dia de um grande clube no Brasil. É pressão de conselheiro, é a gente tentando emplacar jogador, é a imprensa. Buscando furo a todo custo. É um ruído constante. O que eles fizeram, segundo o artigo, foi construir uma muralha em volta do departamento de futebol. Essa tal confiança mútua não é só um bom ambiente de trabalho, sabe? É um pacto de proteção. E essa proteção deu um resultado absurdo em campo. Mas o que me chama a atenção é como eles transformaram esse sucesso numa arma para a negociação. Exato. A fonte é clara, diz que, para eles, a continuidade passa pela permanência em conjunto. E vai além, diz que uma eventual saída também seria em conjunto, para um novo projeto fora, no futebol internacional. Isso não é mais uma parceria, é um cheque. É uma ameaça velada, né? Totalmente, é um cheque. Eles estão dizendo para o Flamengo, olha, vocês não estão contratando um diretor e um técnico. Vocês estão investindo num projeto. E esse projeto tem duas cabeças. Se uma for cortada, a outra vai junto. Isso muda tudo. Muda completamente o equilíbrio de forças. O clube perde a capacidade de pressionar um usando o outro. Eles anularam aquela tática do dividir para conquistar. Essa interferência externa que eles buscaram evitar, a gente pode inferir que se trata de quem? Da diretoria, de outros departamentos? Provavelmente um pouco de tudo. A autonomia que eles buscaram, e pelo jeito conseguiram, significa liberdade para montar o elenco sem indicação de um vice-presidente, sabe? Significa definir metodologia de treino sem palpite de fora. Tomar decisões rápidas. Exato. Sem precisar da aprovação de um comitê. Eles provaram com resultados que esse modelo funciona. Agora, na hora de renovar, eles não estão pedindo um aumento. Eles estão exigindo a escritura desse território que eles conquistaram. Eles querem a garantia de que a fortaleza que construíram vai continuar de pé. Certo. O cenário está montado. O Flamengo não negocia com dois profissionais, mas com um bloco. Só que a estratégia do clube parece ser o contrário. O artigo mostra que eles estão acelerando a renovação do José Botto primeiro, enquanto a conversa com o Felipe Luiz foi deixada para depois da final do Intercontinental. Peraí, se eles são um bloco, essa jogada do Flamengo não é justamente uma tentativa de quebrar essa unidade? De, isolar e enfraquecer o Felipe Luiz? Então, essa é a leitura mais óbvia, né? E é uma jogada de mestre da diretoria do Flamengo, liderada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista. Mas a inteligência da tática está na duplicidade dela. Como assim? Por um lado, tem um motivo prático, que o artigo aponta.
O contrato do Boto acaba no fim do ano e, o detalhe crucial, não tem multa rescisória. Ele estaria livre no mercado em poucos dias. Ou seja, o clube precisa agir rápido. Rápido, para não perdê-lo de graça. É uma contenção de danos, basicamente. Fechar a porta antes que ele saia. Exato. Mas aí vem a segunda camada, a estratégica, que é a mais brilhante. Ao garantir a permanência do diretor, que é o pilar da gestão, o Flamengo não está quebrando o bloco. Ele está fazendo um movimento contrário. Ele está enviando uma mensagem claríssima para o Felipe Luiz, que está lá no Catar, focado na final. A mensagem é: fique tranquilo. A estrutura que você tanto valoriza, a autonomia, a proteção, tudo isso vai continuar. O seu parceiro está garantido. Nós apostamos no modelo de vocês. Entendi. Em vez de atacar a aliança, o clube a reforça, mas nos seus próprios termos. Perfeito. É uma forma de tirar um dos argumentos da mesa antes mesmo da conversa começar, eles estão dizendo. A sua principal condição, a permanência do Boto, já está atendida. Agora vamos conversar sobre o resto. Perfeitamente. Eles estão garantindo a base para depois negociar com um protagonista. E os detalhes da oferta ao Boto, que a fonte revela, confirmam isso. É um contrato novo, até 2026, mas com uma mudança fundamental. Desta vez, vai ter uma cláusula de rescisão para os dois lados. O que, na prática, significa que o Flamengo se protege de uma nova situação como essa no futuro. Eles não querem ficar reféns de um contrato sem multa de novo. Precisamente. Eles estão comprando a continuidade do projeto, mas já inserindo uma apólice de seguro para o futuro. E a reação do Boto a tudo isso? É muito reveladora. A fonte traz uma declaração dele para o canal Flazoeiro que é puro cálculo político. Ele diz que o advogado já recebeu o contrato, que está tudo encaminhado e que o acordo foi uma coisa simples. Essa coisa simples me soa estratégica demais. Ao dizer publicamente que a parte dele está resolvida, ele não está só confirmando a negociação. Não. Ele está jogando toda a pressão para o lado do Felipe Luiz e do próprio clube. É como se ele dissesse: olha, a minha parte eu fiz, o pilar está aqui, agora a bola está com vocês. Ótima leitura. É exatamente isso. Ele se posiciona como a base estável, o ponto de apoio que dá segurança para o técnico fazer as exigências dele. Ele, lava as mãos da parte mais tensa da negociação, mas ao mesmo tempo fortalece a posição do parceiro. É um movimento coordenado, sem dúvida. A simplicidade da negociação dele é o que permite a complexidade da negociação do Felipe Luiz. E isso nos leva direto para outra metade dessa equação, a mais aguardada: o técnico. O artigo dá um peso enorme ao fato de que tudo foi adiado para depois da final do Intercontinental contra o PSG. Sim. Colocar um jogo desse tamanho no meio da negociação adiciona um elemento de drama, de suspense que é quase cinematográfico. Com certeza. O resultado de uma única partida pode mudar o peso dos argumentos na mesa. Mas, independentemente do que acontecer em campo, as condições do Felipe Luiz já estão traçadas. E o artigo deixa isso bem claro. E é aí que a gente vê a maturidade dele, né? Sim, como um técnico início de carreira. Impressionante. Porque a principal exigência dele, e a fonte frisa isso, não é só financeira. Ele quer uma valorização, claro, mas o ponto central, o inegociável, é outro. Exato. A demanda central é a manutenção do modelo de trabalho em que tem total autonomia junto com o Boto. Ele não quer só o cheque, ele quer a garantia de que a fábrica que produz os resultados vai continuar funcionando do mesmo jeito. Faz todo sentido. Ele entende que o sucesso não veio por acaso. Veio dessa estrutura de trabalho que eles blindaram. A valorização financeira é consequência. A autonomia é a causa. É isso que ele quer proteger. Então, para o Felipe Luiz, essa renovação é quase uma escolha de carreira. Ficar no Flamengo com o Boto significa ter um ambiente controlado e um caminho claro para continuar crescendo. Exatamente. Deixar o Boto sair, ou sair junto com ele, seria quase como um recomeçar do zero sem esse ecossistema protegido. É precisamente isso. E a análise da fonte adiciona uma última camada que mostra por que essa parceria é tão vital para a carreira dele a longo prazo. O papel do Boto vai muito além de ser um escudo, de blindar no Flamengo. Ah, é? Sim. Ele atua como um verdadeiro promotor da carreira do técnico novato no cenário internacional. Como assim na prática? Como isso funciona? O artigo afirma que o Boto eleva o nome do treinador a um novo patamar no mercado europeu. Isso significa que o Boto,
com a rede de contatos e a credibilidade que ele tem na Europa, está ativamente construindo a marca Filipe Luís. Ele está vendendo o peixe dele lá fora. Basicamente, ele está provavelmente falando sobre o trabalho do Filipe com outros diretores, com a imprensa europeia, contextualizando as conquistas. Para um técnico brasileiro que muitas vezes enfrenta desconfiança no mercado europeu, ter um padrinho com esse trânsito é um ativo, nossa, incalculável. Ou seja, perder o Boto não é só perder o diretor do dia a dia. Não. É perder o agente que está construindo o futuro dele na elite do futebol mundial. Exatamente. A parceria pro Filipe Luís não é só sobre o presente no Flamengo. É sobre pavimentar a trajetória dele para os próximos 10, 15 anos. Ele está negociando um projeto de carreira, não apenas um contrato de trabalho. Isso mostra uma visão estratégica impressionante. Ele sabe que a estrutura e as conexões, neste momento, são mais valiosas do que alguns zeros a mais no salário. Quando a gente junta todas essas peças, a imagem que se forma é impressionante. O que estamos vendo é menos uma renovação contratual e mais a formalização de um feudo, de um centro de poder autônomo dentro do próprio Flamengo. Com regras próprias. E agenda própria. Um ótimo resumo. O que está sendo negociado aqui é a consolidação de uma filosofia de gestão inteira. É uma disputa de poder silenciosa, onde o sucesso esportivo deu ao Boto e ao Filipe Luís as cartas mais altas da mesa. Eles estão com a faca e o queijo na mão. Totalmente. Eles estão, na prática, obrigando o clube a fazer uma escolha. Ou você aposta no nosso projeto fechado, no pacote completo, ou você corre o risco de perder as duas mentes por trás do sucesso recente de uma só vez. Mas essa aposta não cria um monstro dentro do clube? Uma dependência tão grande dessa dupla que, no futuro, qualquer discordância pode paralisar todo o departamento de futebol? Exatamente esse é o paradoxo. É o grande risco que o Flamengo está correndo. O clube está comprando estabilidade e a promessa de mais sucesso agora, mas talvez esteja hipotecando sua flexibilidade e seu poder institucional no futuro. A força dessa aliança é, ao mesmo tempo, a maior vulnerabilidade do projeto. Como assim? Explica melhor isso. Pensa no cenário. O clube atende a todas as exigências. Contrato longo, autonomia total, multa para os dois lados. O que acontece se daqui a um ano o Boto recebe uma proposta irrecusável de um gigante europeu? Ou se a relação entre os dois se desgasta por qualquer motivo? O Flamengo perde o diretor. Não só. O Flamengo não perde apenas um diretor. Perde o técnico junto. Todo o projeto, toda a filosofia, desmorona como um castelo de cartas. O clube está amarrando seu destino ao destino de uma parceria. É um jogo de risco altíssimo, mas com uma recompensa que, até agora, se provou enorme. Exato. No fim, o que essa análise nos revela é que a dupla transformou confiança mútua em capital político. Eles não são apenas funcionários do clube, eles se tornaram sócios do projeto de futebol. Com poder de veto. Exatamente, com poder de veto. E isso nos leva de volta para aquela final do Intercontinental que paira sobre tudo isso como uma nuvem. O artigo deixa claro que a assinatura final depende do que acontece depois do jogo. E aqui fica a reflexão final, o ponto que vai definir os próximos capítulos. O peso de um resultado. O peso de um resultado, exatamente. Vamos pensar nos dois cenários. Cenário 1. O Flamengo vence o PSG. Uma vitória histórica, épica. Como o Filipe Luís e o José Boto chegam à mesa de negociação no dia seguinte? Contudo, Com um poder absoluto, a carta branca. Qualquer demanda, por mais audiciosa que seja, vai ter que ser ouvida. A autonomia que eles pedem se torna uma exigência incontestável. e o cenário 2? Uma derrota. Talvez uma derrota dura. Isso enfraquece a posição deles? Sem dúvida. Uma derrota não apaga o trabalho que foi feito, mas tira o brilho, sabe? A aura de invencibilidade. A diretoria ganha margem para negociar, para questionar certos pontos, para talvez empurrar por um pouco menos de autonomia. O poder de barganha diminui. E pode diminuir bastante. O poder de barganha deles, que hoje parece total, pode sofrer um abalo significativo. O futuro de um projeto de gestão inteiro, a formalização de uma nova estrutura de poder no Flamengo, pode depender de 90 minutos e do resultado de uma bola na rede. A tensão é máxima.